Olá, meus amigos do GE Francisco de Assis, um estudo que a gente tem em suspenso com vocês. Aliás, nós temos bastante estudos em suspensos, mas esse do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, e estamos falando agora dos médiuns audientes. A gente tinha falado da última vez que era dos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Nós vamos falar dos audientes. Os sensitivos era aquela sensação, vamos dizer, básica da mediunidade rústica, vamos dizer assim, inicial, daquilo que poderia desenvolver a mediunidade através da sensibilidade, a impressionabilidade, né? Puramente física e nervosa, difere daquela que é a própria mediunidade. Pessoas muito nervosas e irritáveis não quer dizer que é um médium que tem essa sensibilidade. Mas nós podemos sentir isso mesmo fisicamente, a presença de um espírito, sentir aquilo que a gente chama de arrepios, aquilo que a gente dizia quando era criança, parece que um espírito passou por dentro de mim, não é? E essa é a sensibilidade, assim, no resumo, né? Os médiuns audientes é o item 165, são os que ouvem a voz dos espíritos, conforme já dissemos ao falar da pneumatofonia. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. É interessante porque essa do fórum íntimo acontece com muitas pessoas e a gente não consegue identificar por mediunidade. Porque quando a gente ouve falar de mediunidade audiente, a gente imagina que o espírito vai estar falando na nossa orelha, como vocês estão ouvindo a minha voz. E isso acontece também. Mas aquela do fórum íntimo, que é como a gente estivesse escutando por dentro, não é? Mas você ouve frases prontas, às vezes até se você consegue estabelecer um diálogo. Então essas voz interior, essas frases prontas que muitas vezes se introduzem em nós, vamos dizer, seria também como um médium audiente. E a voz exterior, distintamente, como eu também estou falando com vocês, se podem ouvir os espíritos dessa maneira, então, ou seja, dos dois modos. Então, os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da sua voz. Nós temos a experiência de ter estudado com a dona Ivone do Amaral Pereira no livro Devassando o Invisível, e ela conta a particularidade da sua mediunidade. Da parte da audiência, ao ponto que às vezes os espíritos falavam com ela e ela identificava até o sotaque de cada espírito. Por exemplo, como os espíritos se comunicam de pensamento a pensamento, vocês sabem, não é? O pensamento do espírito se veste de palavras. Então, o pensamento, ele é livre de palavras articuladas, né? Livre de palavras. Então, o que acontece? Ele emite o pensamento e veste de palavras. É muitas vezes que ele encontra essas palavras na mente do próprio médium. É por isso o quanto é útil o estudo do médium, o esclarecimento do médium, para que mais conteúdo tenha, para que os espíritos possam vestir o próprio pensamento. Então, a dona Ivone disse que os espíritos, por exemplo, o espírito russo do Leon Tolstói, tá? Que era um espírito amigo dela. O espírito russo do Leon Tolstói falava em português com ela, mas ela identificava, por exemplo, o sotaque russo. Outros que se comunicavam com o médium, isso aí tem gravações, por exemplo, isso no caso era um médium falante, mas o Fritz tinha um sotaque alemão, né? E outros com sotaque indiano, né? Então, a dona Ivone tinha uma experiência muito grande nisso. Ela relata muito essa experiência dela, que os espíritos tinham sua característica, sua individualidade.
É sempre interessante deixar claro que nós somos seres únicos e, como espíritos, temos as nossas individualidades, os nossos gostos, as nossas tendências. Não é que muda muito, não. A gente vai mudando, melhorando-se com a experiência. Então, às vezes, com contato com o mundo espiritual, com ambientes melhores, a gente vai, como dizer assim, refinando os nossos modos e gostos. Isso faz parte da evolução também, né? Mas fica a individualização, o jeito de ser de cada um. E ele continua aqui, Kardec: quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente conversar com o espírito, desde que disponha, para auxiliá-lo, de um médium audiente que desempenha a função de intérprete. Então, olha, suponhamos que você não é médium audiente, mas você poderia conversar com o espírito, dialogando, se você tivesse um médium audiente contigo, né? Que pudesse transmitir aquilo que o espírito está falando. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Em tal caso, cumpre ao médium livrar-se desses espíritos por meios que indicaremos no capítulo sobre obsessão. Então, olha, com a mediunidade é assim, sofrendo obsessão é um problema, porque o espírito falaria em continuação e perturbando mesmo, usando até palavras de baixo calão, indecorosas, ou coisas assim muito afligentes, acontece mesmo. Principalmente, viu, pessoal, no foro íntimo. Quando essas palavras, essas frases que ressoam muito dentro de nós, como se alguém estivesse falando contigo, que você diz assim, poxa, tem a sensação, parecendo que alguém falava pra mim, mas que estranho, era por dentro, né? Às vezes você tem essa sensação. E a gente fica atento pelo tipo de conteúdo. Porque como é que você identifica um espírito pela qualidade do que ele diz? Um espírito, ele pode até fingir ser bom. Ele pode fingir ser gente boa, ele não é. Mas com o tempo lidando com ele, a máscara dele cai. Porque não tem como ele sustentar a máscara da bondade, da fraternidade. Por isso, o espírita é importantíssimo estudar, ser esclarecido, para que ele possa saber lidar com tantas situações diferentes, principalmente quando se lida com o mundo invisível. Ora, mas nem sempre nós lidamos com o mundo invisível em reuniões mediúnicas, em centros espíritas ou em grupos espíritas. Às vezes você lida com você mesmo no seu dia a dia, quando você está dirigindo, quando você acabou de brigar com alguém, acabou de brigar com o marido, com o filho, ou quando você está para ficar nervosa porque descobriu uma coisa chata. Então, você muitas vezes ouve frases meio esquisitas. E através do conteúdo dessas frases é que nós vamos identificar a elevação do espírito. Como diz no Livro dos Espíritos para nós, só coisas boas podem provir de espíritos bons. Espíritos bons não vão te dizer meias verdades, meias coisas boas pela metade. Espírito bom não te instiga contra outras pessoas. Espíritos bons não botam a tua autoestima lá embaixo e nem mesmo aumenta demais a tua autoestima, ou seja, envaidecendo. Eles não fazem isso, eles são discretos. Eles não invadem a nossa vida íntima, eles não dão palpites na nossa vida do cotidiano, eles não se metem, não é, nas nossas escolhas aberradamente. Podem sim dar conselhos para o bem, isso faz os nossos espíritos protetores, a gente ouve essa voz íntima que nos fala. Mas os espíritos familiares, e essa expressão assim, familiares, não está restrita a parente somente, né? Espírito familiar é porque é familiar, é um conhecido, vamos dizer assim. Então, nem sempre são elevados. E nós vamos ter espíritos familiares que querem intuir a gente partidarista. Então, você tá chateado com fulano de tal, ele também fica chateado com fulano de tal. Aí ele infla aquela coisa.
que poderia ter uma repercussão muito menor em você, se você estivesse pensando sozinha. Como você pensa em conjunto, você tá ali e evocou, sei lá, tava por ali, e aquilo se soma, então infla em você, fica inflando, mas não é que ele é ruim ou ele não gosta de ti, é porque ele é inferior. O que quer dizer inferior na escala espírita? Porque a gente fala assim, olha, espírito inferior e pode ser tomado por uma coisa assim que tá denegrindo o espírito, que tá colocando ele para baixo, que tá desfazendo dele. Não é isso. Na doutrina espírita, na codificação espírita, espírito inferior vai estar sempre abaixo do que é superior. Então isso é relativo. Então pode ter vai ter sempre quem está em cima e quem está embaixo em qualquer situação da vida, seja social, seja espiritual, econômica, seja o que for, vai ter quem esteja em cima, vai ter quem esteja embaixo. Com os espíritos não é diferente. Então os espíritos inferiores são aqueles que ainda estão muito puxados pelas paixões inferiores. Então eles são muito dominados ainda pelas paixões, aqueles que ainda pensam em vingança, em ódio, em rancores, em baixa autoestima muito grande. Ele está ainda numa inferioridade a título de evolução, tá? Então inferioridade a título de evolução, tá certo? Então é isso. Como diz Kardec, depois trataria desse assunto quando ele fosse falar de obsessão. Tem alguns casos que ele também conta para nós na revista espírita, desse espírito que ficava lá falando e incomodando as pessoas. Tem um outro caso popular, vocês vão lembrar. Quem lembra do filme Ghost do Outro Lado da Vida? Esse filme que marcou a vida de muita gente, não é? Eu acho que eu assisti dezenas de vezes. Vocês observam que o espírito bonitinho lá do ator, ele chegava pra atriz principal, não é? Vocês lembram dela? Eu esqueço o nome dos atores, viu? Eu sou péssima de nome, assim. Patrick Swayze e eu também pronuncio muito mal o inglês, perdão. E a atriz, me esqueci, ou seja, como for, ele ficava ali cantando, vocês lembram que eu não deixava ele dormir? Ou ele não a deixava dormir? Um elefante, 2 elefantes. Então, ele ficava cantando aquela música do elefante, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, não deixava ela dormir, né? Então, incomodava bastante como ela era uma médium audiente, né? Ela ouvia os espíritos. E aí, depois daquele contato com Sam, era o personagem dele, depois do contato com Sam, ela abriu como se fosse a mediunidade dela, assim, despertar mais, assim, a mediunidade dela, e ela ficou com a mediunidade, assim, bem bombando, né? Então, ela começou a ouvir um monte de entidade que tratava ali com aquele trabalho que ela tinha, de vidente, apagamento e tal. Era isso, gente. Eram os médiuns audientes. O próximo estudo é sobre os médiuns falantes. Um abraço.